Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na tela. Um amigo meu compartilhou esse, acho que é tweet, do Luiz Guilherme Prado. Ele compartilhou não, ele colocou no status dele, no WhatsApp. Eu removi o nome aqui, né, pra não expor a pessoa. Mas o tweet fala o seguinte: tá um calor bizarro, né? Devia ter uma interrogação ali. Parece até que queimaram 3 milhões de hectares de Pantanal e desmataram outros 4,5 milhões de Amazônia. O inferno é feito de pasto. E com isso eu trago o site do INPE. Vamos começar aqui, né? Esse daqui eu procurei por desmatamento aqui no site do INPE. Então dá pra ver que eles colocam os que tem esse símbolo aqui são periódico, né? Todo ano eles colocam, que é o desmatamento do período. Então aqui a gente tem de 2019, que equivale a agosto 18 a abril 19, 2020, que equivale a agosto 19. Esse aqui de cima é agosto 19 a julho 19. Agosto 18 a julho 19. Tá difícil hoje. E esse de baixo é de agosto 19 a abril 20. Esse daqui é referente a 15 16. Esse aqui é referente a 17 18. Não, a 15 17. Estranho. Ah, não. Esse daqui ele tá falando o anterior só. Então tem todos os dados aqui e eu vou trazer pro último que saiu, de junho de 2020, 9 de junho. São José dos Campos, 9 de junho de 2020. Eu vou pular o que está escrito aqui, tá? Eu vou direto para os gráficos. Dá pra ver aqui que o Pará é o principal queimador. Pará do governador Helder Barbalho, se eu não me engano. E aqui tem a contribuição por estado, né? Essa daqui é a Amazônia legal brasileira. Se bem que tem lugar que fala que a Amazônia legal vai até o Nordeste, né? Tem lugar que fala que São Paulo ainda é tem lugar que ainda fala que São Paulo ainda é a Amazônia legal. Peço desculpa pela fala, eu tava em reunião até agora há pouco. Então, mas vamos lá. Aqui tem a proporção, né? A variação por estado. A gente vê que Roraima, eu não sei quem é o governador de Roraima, subiu em 200%. E Pará subiu em 52%. Mas ainda assim, mesmo subindo em 200%, Roraima é 1/8 do que Pará em relação à queimada, mas também tem que olhar a diferença dos dois estados, né, de tamanho. São dados do INPE, então, por mais que o governo diga que o INPE está errado, são os dados que a gente tem. E que, na minha opinião, eu vou mostrar ali embaixo, tem a série histórica. Eu vou esperar chegar lá para dar essa minha opinião. Aonde que... Aqui. Aqui é a série histórica. Em 1988 foram derrubados 21 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. A gente teve um pico aqui em 95, que foram queimados 29 mil quilômetros quadrados. O segundo maior ano foi em 2014, com 27, quase 28 mil quilômetros quadrados. E dali pra cá diminuiu até 2012, aí manteve até 2014 e voltou a subir a partir de 2015. Mas vamos lá então. Qual é a minha opinião, que é o que eu tava falando? Nessa parte aqui, de 88 até 2004, a minha opinião é que os dados estavam sendo
mostrados corretamente. Até porque a tecnologia avança, então naquela época não tinha como ter certeza, né? Então os números podiam ser maiores do que os que estão ali. E a partir de em 2003, o então presidente ex-presidiário Lula, ele condenado na Lava Jato, blá blá blá, em 3 instâncias, etc. Isso daí já todo mundo sabe. E em 2003 ele assinou um decreto presidencial para diminuir o desmatamento, né, para combater o desmatamento. Só que em 2004 o desmatamento aumentou. Nessa época eu estava morando no Rio Grande do Sul. Teve uma reportagem que falava justamente isso. O governo federal vê o número do desmatamento aumentar, apesar do decreto presidencial para combater o desmatamento. Então foi um grande tiro no pé. Não foi um tiro no pé porque não foi uma ação do presidente em si, né? Mas foi que nem o caso do Cuomo, governador de Nova York, que ele tomou uma ação, só que depois ele viu que não fez diferença. Então, na minha opinião aqui, a partir de 2005, como a gente já tinha o governo todo aparelhado, a gente já tem governo aparelhado há décadas. Então, com o governo aparelhado, a partir de 2005, eles começaram a reduzir os números reais do desmatamento. Então, aqui a gente vai vendo a queda que aconteceu, pelo que está escrito aqui. No final do governo Lula, no governo Dilma, por coincidência voltou a subir no governo Temer. Por que eu digo por coincidência? O negócio está aparelhado. Se o negócio está aparelhado e eles não gostam do Temer, eles vão fazer de tudo para prejudicar o Temer. Então eles vão subir os números. A mesma coisa agora, agora com o atual presidente. Se eles não gostam do atual presidente, com os órgãos do governo aparelhados, eles vão subir os números. Mas vamos assumir que os números são reais. Vamos lá, assumindo que os números são reais. 10 mil quilômetros quadrados desmatados em 2019. Conversão, quilômetros quadrados em hectares. Isso dá 1 milhão, né? Porque 100 hectares é 1 quilômetro quadrado. Até onde eu sei, 1 milhão não é 3 milhões. Na verdade, pelo tweet que meu amigo colocou aqui no WhatsApp, o Luiz Guilherme Prado não é meu amigo, tá? Um amigo meu pegou esse tweet dele. Foram 7,5 milhões desmatados. 1 milhão não é 7,5 milhões, tá? Fake news aquele tweet. Eu não sei se é tweet ou Instagram. Um dos dois. Eu não tenho nenhum, então não faz diferença pra mim. Mas se a gente puxar pra trás, a gente vê que essas mesmas pessoas que se dizem defensoras não falaram nada na época que a gente tinha esse desmatamento enorme no período que o PT estava governando o país. De 2019 foi o maior desde 2008. 2008 foi maior do que o de 2019. A partir disso, todos foram menores. E minha chefe mandou outra reunião ali. Deixa eu só dar um ignorar para abrir aqui na outra tela. O que eu tava falando? Aqui mostra a variação do desmatamento. A gente vê que 2001, de 2000 a 2001, não teve pouca variação. Tá? A variação foi de 0,3% a menos. 2001 para 2002
2000, 2001 para 2001, 2002, o desmatamento aumentou em quase 20%, depois aumentou em 17%, aumentou em 9%. Aí a gente tem aqui de 2003, 2004 para 2004, 2005, que é essa queda aqui de 31%. Aí teve outra queda, subiu 10%, outra queda. Mas você falar que nem eu tenho esse aqui, é esse aqui. Teve um aumento de 170% de 2019 2020 em relação a 2018 2019. 170% de 10 mil seria 17 mil. Ah, mas foi um aumento. Então isso significa que... Opa, aqui. Que foi para 27 mil. O desmatamento de 2019 foi 10 mil e de 2020 foi 27 mil. Foi o terceiro maior desmatamento da série histórica, praticamente. Mas aí se a gente pega 117... Se a gente pega aqui um aumento de 170%, totalizando 233 hectares. 233 mil hectares. 233 mil hectares? Aqueles... Se eu pegar aqui o do Pará, só o do Pará, que é aquele aumento. Aqui tá um pouquinho errado, né? Porque 4.172 vai dobrar, vai para 8.350, vai para quase 12 mil quilômetros quadrados. 12 mil quilômetros quadrados, se eu puxar aqui na conversão, é 1.200.000 hectares. Então essa matéria aqui já está errada, né? E sem falar que 170% só no estado do Pará. 170% só no estado do Pará. Só o Pará, esse ano de 2020, desmatou o equivalente ao Brasil inteiro no ano passado. O estado do Pará é o governador Helder Barbalho, como eu falei, um governador de centro-esquerda. Não tem nada a ver com o atual presidente. Ele bate de frente com o atual presidente várias vezes até. Eu sei poucos governadores, mas a gente vê aqui justamente essa alta de 18 para 19, né, no estado do Pará. Enquanto os outros estados tiveram uma alta baixa, tirando aqui o Amazonas, teve uma alta um pouco mais elevada, e esse azul mais escuro aqui, que seria Mato Grosso, que também teve uma alta um pouco mais acentuada. Mas o Pará foi o estado que teve a alta mais catastrófica, digamos assim. O rosa é o Acre. Então o Acre também teve uma alta um pouco acentuada. E o único que teve baixa foi o estado de Rondônia. Isso não faz sentido. O estado de Rondônia teve baixa de 18 para 19. Não, só que a alta foi muito baixa. Roraima, que teve baixa. E Rondônia ficou parado, ficou estagnado. Mas esses são os dados oficiais do INPE, que mostram que aquele tweet é falso, é fake news. Dá vontade de mandar essas informações pro meu amigo, que compartilhou aquilo no WhatsApp. Não é uma defesa do governo federal. Eles podiam estar fazendo um trabalho muito melhor, eu concordo. Mas os dados que estão sendo divulgados são falsos, né? Aquele tweet, como eu falei, essa reportagem também mostra dados que não aparentam ser reais com os dados do INPE. E aqui a gente tem o dado também do INPE, a taxa PRODIUS, acho que é assim que fala, da Amazônia, vindo desde 2009, que mostra, desde 2004, perdão, que mostra todo o desmatamento desde que foi assinada a lei, o decreto presidencial, aliás,
Eu acho que eles não... Eles não colocam aqui o decreto. Mas aqui eles falam que... Aqui, ó, o PRODES utiliza imagem satélite da classe Landsat de 20 a 30 metros de resolução espacial, a taxa de revisita de 16 dias, uma combinação que busca minimizar o problema de coberturas nuvens, a garantir critério, blá 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 blá. Aqui eles têm toda a metodologia de cálculo que eles usam. E aqui a gente tem justamente parte dos dados que estão lá, né? Variação de 2018 para 2019. No Acre aumentou 54, no Amazonas 37, no... eu não sei qual que é a AP. Então eu volto aqui. Amapá é o AP. Ok. Aumentou 33%. Maranhão diminuiu 6%. Mato Grosso aumentou 14%. Pará aumentou 52%. Roraima, não sei, minha professora falava que os dois estavam certo. Diminuiu 4%. Perdão, esse daqui é Rondônia. Roraima subiu 203%. E Tocantins diminuiu 8%. A gente teve uma variação que foi um aumento de 34% de 2018 para 2019. Só que desde 2004 a gente teve uma queda de 64% no desmatamento. Como eu disse, o desmatamento diminuiu em comparação ao início da série histórica, mas o governo podia estar fazendo mais. O governo está fazendo muita coisa, a gente consegue ver aqui. Isso daqui é do site do IBAMA, não tá por data, tá? Então, 2020, 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 2020. São tudo ações que o governo federal está tomando nesse sentido. No sentido de evitar desmatamento, essas coisas. Tem 2019, tem os 2018 aqui no meio, tem 2017 aqui. Então isso daqui não é por data, é por... eu não sei por qual tá comparando, né? Por qual... se tá indo por mais acessados, se tá indo por mais relevante. Mas a gente consegue ver que o atual governo está tomando várias ações para evitar o desmatamento, só que elas não são divulgadas. A gente tem aqui o decreto que autoriza as Forças Armadas contra o desmatamento na Amazônia Legal, que é uma coisa que nenhum dos governos anteriores fez, que é usar o exército para proteger a nossa nação. Esse daqui é do governo anterior. Sinaflor, que é o sistema de antifraude para combater o desmatamento ilegal. O governo do Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, acho que é Mato Grosso, ele tá usando um sistema de satélite também, melhor que o do INPE até. Combate a crimes e desmatamento, estão na mira da operação na Amazônia Legal. Desmatamento na Amazônia Legal, isso daqui é alguns números. Operação Verde Brasil 2. Combate ao desmatamento, alerta de desmatamento, alerta. A AGU ajuiza ações de quase 900 mil contra os matadores na Amazônia. Então, ações estão sendo tomadas. Estão sendo tomadas mais ações do que foram nos governos anteriores. Só que não está tendo tanto efeito. Isso é uma coisa que tem que ser vista pelo governo. O fato de que estão sendo tomadas mais ações, mas elas estão tendo o mesmo efeito ou menos. Provavelmente menos, na verdade, né? Mas isso daqui é só uma curiosidade. Nota a imprensa sobre incêndio florestal ocorrido no campus do INPE
na cidade de Cachoeira Paulista. Pô, o INPE teve um incêndio na floresta deles. Estranho, né? E aqui eles culpam o clima, eles não culpam uma pessoa em si, né? Eles não culpam os gestores da área, porque eles não podem se culpar. Se eles se culparem, eles vão estar tomando por trás. Vamos lá. Todos os esforços foram empenhados para o controle, mas a vegetação extremamente seca, alta temperatura e baixa umidade do ar, além de ventos fortes, tornaram a situação incontrolável. Então eles estão culpando o clima em vez de culpar o gestor da área, né? Se fosse qualquer outro lugar, eles estariam culpando o presidente. Apesar de os governadores terem secretarias do meio ambiente nos seus estados, que as secretarias também têm que ter responsabilidade. Não é só o presidente. A Constituição fala que o governo federal tem que apoiar os governos estaduais, mas também tem que permitir os governos estaduais serem independentes. Então a culpa não pode cair toda no colo do presidente. Nem aqui no caso do ex-presidiário, quanto agora no caso do ex-militar. Isso aqui que eu queria trazer, tem muita gente falando que tá calor pra cacete, né? Tá calor, realmente. Mas, pra mim, 25 graus já é calor, então, imagina, eu tô derretendo agora. A gente tem aqui a média. Média da temperatura de setembro, 22 graus. Com a máxima que teve em setembro, foi no dia 30, que já era primavera esquenta mesmo, que foi 36 graus, ou 37, eles não mostram aqui exatamente. E se eu mudar aqui para 2019, a gente vê a máxima de 35 e a mesma média de 22. 22, 23 aqui. Agora vamos mostrar agosto de 2019. Média de 23, 22, 23. E a máxima de 32,5. Mudando para 2020, isso daqui é no inverno, tá? No inverno, a média se manteve a mesma. E a máxima foi de 31,5. Então, não mudou muita coisa de 2019 para 2020. E aqui é outubro. Outubro é previsão, tá? Não é certeza, né? Não tem como eles terem certeza da temperatura. Essa é a previsão da temperatura para outubro. A gente tem máximas aqui de 37 no dia 1º e dia 2º. E a média de 23. E 2019. 2019 a gente teve a máxima aqui de 35. 37 para 35 não tem muita diferença. A única diferença é que o calor que a gente tá vendo agora no início, no ano passado, foi visto em 3 etapas diferentes, né? Um pouco no início, um pouco no meio, um pouco no fim. A média é a mesma, 23, 24 graus. Vou voltar aqui para outubro de 2020. A expectativa é que a temperatura caia ao longo do mês, coisa que a gente não viu em 2019. Provavelmente a gente não vai ver esse ano também, porque toda primavera é assim. Nada muda. Esses dados aqui são da cidade de São Paulo, tá? Então, não é uma coisa desse ano, é uma coisa que acontece todo ano, final de setembro, início de outubro. É sempre o mesmo calor, todo mundo reclama igual. A diferença é que agora eles estão culpando o presidente de direita, coisa que eles não faziam antes. Então só mostra um pouco da parcialidade. Mas é isso. 7 milhões e meio de hectare. Eu consigo inverter aqui? Aqui hectares. 7 milhões e meio são 75 mil quilômetros quadrados. 75. Então aqui precisaria ter um aumento de 550%
no desmatamento desse ano para chegar a 65 mil quilômetros quadrados, para daí a gente soma com o do ano passado e dá 7 milhões e meio de hectares, que é o que aquele cara estava falando. Coisa que claramente não, né? Justin Bieber falava nunca diga nunca, né? Não acredito que eu fiz uma referência a Justin Bieber, mas tá bom. É uma coisa que muito dificilmente vai acontecer, provavelmente não vai acontecer. Se acontecer esse 170% aqui, isso daqui vai chegar a 27, que se somar os 2 anos vai dar 37, que vai ser metade do que ele falou que aconteceu esse ano. Então, eu vou mandar esse vídeo pro meu amigo que compartilhou aquilo e vou pedir para ele ser um pouco mais cuidadoso quando estiver compartilhando informações, para ele verificar antes. Mas eu concordo que o governo federal podia estar fazendo mais. Mas eu também concordo que... Mas eu discordo que a culpa é 100% do governo federal. A culpa é também, em grande parte, dos governos estaduais, que apontam pro governo federal e falam que a culpa é dele e não tomam ação nenhuma pra fazer os cachorros pararem de latir. Não, mentira. Eles apontam pro governo federal e não tomam ação nenhuma pra proteger os seus próprios estados. Enquanto o governo federal está tentando defender todos os estados ao mesmo tempo. Mas é isso. Eu vou colocar quase todos esses links na descrição. Valeu.